Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Podiforma. Eu sou a doutora Daniele. E eu sou a doutora Ângrida. Hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante. Facial, corporal ou tricologia? Por onde começar? Me diz, Ângrida, quando tu começou, tu tinha em mente começar pelos três ou tu começou por uma área só? Então, eu comecei, como eu te disse no nosso primeiro episódio, fazendo micropigmentação, né? Mas esse foi apenas meu início, porque eu comecei logo em seguida a fazer limpeza de pele e peelings também, porque eu entendi que se eu não oferecesse mais serviços para o meu cliente, ele ia acabar indo em outra pessoa. Então, no meu início, eu comecei tentando fazer com que eu conseguisse trabalhar com o maior número de procedimentos possíveis sem estar formada ainda. Então, antes de me formar, eu trabalhava com cílios, eu fazia micropigmentação de sobrancelha, lábios e olhos, e eu trabalhava com limpeza de pele e também com peelings. Por quê? Porque eu sentia, né, que quanto mais procedimentos eu oferecia para o meu cliente, mais serviços recorrentes eu tinha e maior era o meu ticket. Sabe que quando eu comecei foi muito parecido. Eu comecei atendendo em casa com terapia manual e hoje eu tenho pacientes que começaram comigo com terapia manual e hoje fazem outros procedimentos. Ou seja, a gente consegue sim percorrer todas as áreas e fidelizar os pacientes. E sabe que quando eu me formei, né, que daí acabou liberando tanto a parte de tricologia quanto a parte de harmonização facial e corporal, eu nunca pensei em trabalhar só com uma coisa. Por que eu pensei totalmente diferente da manada, né? Eu sei que a grande maioria das pessoas vão te dizer que tu precisa ser bom em uma área e escolher uma única área para se especializar. Mas isso é uma grande mentira. Porque quando a gente não sabe, não domina todas as áreas, acaba que, se eu não sei, o meu paciente vai acabar procurando quem sabe fazer tudo. E eu tô deixando, muitas vezes, dinheiro na mesa e fazendo com que esse meu cliente, que poderia ser atendido por mim fazendo tratamento facial, corporal e também tratar do cabelo, que ele vá migrar para outro lugar que ofereça todos esses serviços. Isso se chama procedimentos de recorrência. A gente nota que, muitas vezes, a gente começa com um procedimento inicial e esse paciente do procedimento inicial, ele vai tá contigo na parte de harmonização facial, na parte de harmonização corporal. Por quê? Porque tu consegue entregar tudo. A gente entende que o profissional, ele tem o direito, tá? De gostar de uma área mais do que a outra, mas a gente também tem que entender que ele precisa dominar todas as áreas. Isso, porque tu pode sim ser boa em tudo, deve ser boa em tudo, se tu quiser realmente ganhar dinheiro nessa área da estética. E Ângrida, me diz pela tua experiência, tu acha que existe uma área melhor do que a outra para quem tá começando? Eu acho que não, sabe? Na verdade, a melhor área é aquela que tu já tem um conhecimento prévio. No meu caso, era o conhecimento, né, de pele, de micropigmentação. E eu vejo que no teu caso, como, né, tu vem da fisioterapia, acabava que eram os procedimentos corporais, né, como drenagem linfática, massagem modeladora. Então não existe uma área específica para começar, mas a gente precisa entender que é necessário sim trabalhar com todas as áreas. Mas hoje, né, se eu puder tá dando uma dica aí para quem tá nos escutando, é que a parte da tricologia tá muito em alta. Cada vez mais a gente vem falando, né, de problemas capilares e muito pouco profissional trabalha com isso. Então eu acredito que é um mercado aí que está sendo desbravado e cada vez mais, né, a gente vai ver se falando muito mais. Outra área também na parte do corporal, e tu vai me ajudar com isso, é a questão da harmonização íntima, não é? Exato, eu acho que a harmonização íntima tá chegando com tudo. Muitas vezes a gente acha que as pacientes, elas querem só a questão estética visual, mas não, a questão íntima é uma questão que deixa as pacientes com muita insegurança, e eu acho que tá chegando com tudo. Principalmente, né, porque às vezes não é só uma questão de estética, é questão funcional também. Verdade, e aí a gente fala, né, que a gente consegue alinhar nós duas a questão estética e a questão de saúde, é muito importante. Às vezes a gente tem pacientes que vêm procurando pela questão mesmo abdominal. Ai, Dani, doutora, eu sinto que o meu abdômen, ele tá inflado, que eu tô com uma circunferência grande. E aí tu vai avaliar e não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. Essa paciente tem uma diástase e a gente consegue tratar tudo junto. E aí entra a questão do conhecimento. Isso vai te diferenciar de outros profissionais. Então o que eu vejo, né? Quando a gente trabalha com procedimentos faciais,
Quando a gente fala em procedimentos faciais, a gente está falando ali de toda a gama de procedimentos de harmonização, botox, preenchedores, bioestimuladores, fios de sustentação, mas a gente também está falando de limpeza de pele, a gente está falando de peelings também. Então, começar já com esses procedimentos de baixo ticket e que não exigem formação é muito interessante para começar a adquirir aqueles primeiros clientes, mas não basta, não dá para parar por aí. Se tu pode oferecer serviço de massagem, por exemplo, de drenagem linfática, até de massagem modeladora, drenomodeladora, né? Serviço com equipamentos também, seria super interessante, né? Para aumentar o nosso ticket médio com o nosso cliente. O mais difícil numa empresa é captar paciente. Depois que esse paciente chegou até ti, se tu faz um bom trabalho, dificilmente ele vai sair da tua empresa se tu consegue oferecer vários serviços que ele está procurando. Então, adquirir o paciente é o mais difícil. Depois que ele fidelizou, se tu tem para oferecer o que ele está procurando, ele vai ficar contigo. Mas sabe que isso é uma questão muito importante, é fidelização. E isso nenhuma graduação te ensina. Isso a gente aprende no dia a dia, aprende com muito estudo. A graduação, ela te ensina o básico. Eu costumo dizer que ela te ensina o básico. Mas ela não te prepara para o mercado de trabalho. E sabe que eu já recebi uma pergunta no Instagram, né, que me perguntava se era melhor começar por facial ou corporal. E eu respondi justamente o tema desse podcast de hoje, né, que era por que não começar pelos dois? Na verdade, por que não começar pelos três? Por que não atender facial, corporal e tricologia? Isso não significa que tu tem que começar pelos três, mas significa que tu precisa dominar as três áreas para conquistar o teu cliente e fazer com que ele fidelize e que tu tenha recorrência no teu consultório. Porque é isso que vai fazer com que teu ticket sempre esteja girando, né? E tu não esteja sempre correndo atrás de novos e novos clientes. Porque o custo hoje de aquisição de um cliente, ele é muito alto. A gente tem que se envolver com tráfego pago, né? Com programas de indicação. Não que tu não precise fazer isso. Mas se tu já tem o teu cliente ali, se ele já tá no teu consultório, por que não oferecer para o mesmo cliente um programa de emagrecimento? Por que não uma limpeza de pele? Ou até mesmo uma harmonização facial? É que, na verdade, a gente está acostumado a escutar aquela coisa, quem domina tudo não domina nada. E, na verdade, isso é uma grande mentira, Ângrida. O bom profissional, hoje em dia, ele precisa dominar tudo. E isso é um atalho, né, que pouca gente fala, na verdade. Porque o que a gente vê são vários cursos oferecendo pequenos nichos, pequenos fragmentos, exatamente. E a gente percebe que, na verdade, o grande segredo, se é que dá para chamar assim, é justamente vender tudo para o nosso paciente. Por que não ser bom em tudo? A gente tem que trilhar, eu digo que a gente tem que trilhar um caminho e percorrer esse caminho. Então, a gente vê muito os cursos, como tu falou mesmo, entregando de forma fragmentada e a gente fica muito perdido. E a gente acaba gerando uma insegurança muito grande quanto profissional. Tu não nota isso também? Com certeza, é verdade. Eu percebo muito isso, porque aconteceu comigo. Isso era uma grande dor que eu tinha. Porque eu demorei para perceber que, na verdade, eu não ia conseguir atender todas as áreas, sabe? E quando eu percebi que, na verdade, eu podia sim, aí é que a coisa realmente mudou de figura e que virou a chave que eu consegui cada vez captar mais clientes. Na verdade, a gente tem que começar a trilhar um caminho, mas isso não significa que a gente tenha que percorrer sempre o mesmo caminho, não é isso? É isso. Na verdade, falta muitas vezes estratégia. É essa estratégia que vai te levar para o próximo nível. E, Ângrida, o que tu acha, e aí falando de nós duas, o que foi a girada de chave quando a gente começou a dominar todas as áreas, começou a atender em todas as áreas? Porque, na verdade, tu veio do facial e eu vim do corporal, e isso é um complemento, uma complementa a outra. Eu vejo que isso gerou autonomia. Autonomia por quê, né? Porque a gente conseguiu entender que o mercado muitas vezes não entende. Que é que quando a gente consegue entender realmente a dor do nosso paciente e a gente entrega esse resultado para ele, ele nunca mais sai da nossa clínica. E é isso que o pessoal precisa entender, que a gente trabalhando com as três áreas, dominando as três áreas, a gente não precisa mais de nada, porque esse paciente ele sempre vai vir até a gente. Ou seja, eu quando comecei a
7 anos atrás, lá no sofá de casa. Hoje eu tenho pacientes que começaram comigo na terapia manual e hoje fazem tudo aqui na clínica, e isso é muito gratificante. Com certeza, né? Captar esse cliente e ter esse paciente com a gente durante muitos anos é ouro pra gente, porque captar é a coisa mais difícil que tem, né? É o custo mais alto, é a captação de cliente. E, na verdade, através desse paciente, vem outros. A gente fala muito aqui na indicação, né? Hoje a gente tem um número muito grande de indicações e são pacientes que começaram na parte de harmonização facial, depois foram para tricologia, hoje fazem harmonização corporal. Sabe que a minha maior dica para quem tá começando hoje, quem tá na faculdade ainda se tu tá na faculdade, Começa pela área que tu domina, primeiramente, se seja limpeza de pele, seja micropigmentação, mas não se atente somente a essa área. Foca também em expandir. Se trabalha com micropigmentação, por que não trabalhar com cílios? Se trabalha com cílios, por que não trabalhar com limpeza de pele, com micropigmentação e não se detenha somente ao facial? Por que não trabalhar com procedimentos corporais? Hoje em dia a gente fala, né, que nós mulheres, a gente gosta de estar sempre bonita, principalmente quando vai chegar o verão. Então, quando vai chegar o verão, o que a gente quer? Quer ter cinturinha fina. Então, por que não oferecer drenagem linfática, massagem modeladora para essa mesma cliente que veio do facial? E o grande erro, tá, do pessoal que ainda tá na graduação ou quando tá saindo dela é achar que tem um momento exato para começar. Eu acredito que o momento exato para começar é agora. O melhor momento para começar é agora, quando tu tá na graduação, porque é nesse momento que tu vai começar a adquirir os teus primeiros clientes e a partir desse momento tu vai fidelizar para procedimentos mais caros, que é quando tu estiver formada. E fazendo a pergunta final, Angrida, me diz, se tu pudesse escolher hoje, tu começaria com a tua própria clínica ou começaria trabalhando para alguém? Esse é um tema para o nosso próximo podcast. Então, se tu gostou desse episódio, já não perde o próximo. Te esperamos pro próximo podcast. Até lá!